eleições para a escolha do novo presidente do Brasil. Aqui na Serra Gaúcha, mais de 500 mil pessoas estão aptas a votar nesse pleito. Mas quantas delas são jovens? No Rede de Olhares, que está começando agora, nós vamos falar sobre o interesse da juventude por política. Você que está em casa, é claro, pode participar ao vivo nesse horário das 6h30, 7 horas da noite. Jéssica Lima, bem-vinda. Como o pessoal de casa faz para participar hoje do programa? Pessoal, Isadora pode ligar no telefone 3218-2194 ou participar conosco pelas nossas redes sociais, no Twitter, @UXTV, no facebook.com/UXTV ou pode também nos assistir ao vivo no uxtv.com.br. Pode assistir ao vivo todo dia a nossa programação pelo site, né? Isso mesmo, todo dia. Obrigada, Jéssica. Assim que tu tiver alguma interatividade, por favor, me chame. Pode deixar. Eu convido você que está em casa e todos aqui que estão no estúdio comigo agora também a conferir um material que a nossa equipe de reportagem fez aqui em um bairro de Caxias do Sul para saber como funcionam as relações políticas. Vamos conferir. Quando eu vim para o bairro, eu tinha 9 para 10 anos. E quando a gente veio, tinha bem pouca gente já. Assim, não tinha muita gente aqui ainda. Eu tinha poucas casas também, não tinha ainda muita infraestrutura, né? Até pra gente, pra mim, que era uma criança na época, foi até meio assustador de onde a gente estava vindo para cá, porque era um lugar também bem longe dos lugares que a gente tinha morado, tudo bem retirado do centro. Andrelise, de 32 anos, foi criada no bairro Reolon, zona oeste de Caxias do Sul. Assim como a grande parte das periferias dos grandes centros urbanos, o Reolon é fruto de terrenos cedidos pelo poder público municipal. Seu Varela foi presidente do bairro por 22 anos e viu o progresso aos poucos chegar por meio das lutas da comunidade. Nós não tínhamos ônibus no início, foi depois de 10, 12 famílias que nós conseguimos um horário durante o dia. Para nós ir para o centro de Caxias, nós tínhamos que ir a pé até o Cinquentenário. Então, foi de lá para cá, foi conquistas assim, muito boas que a comunidade obteve. Quando a gente conheceu o bairro há 20 anos atrás, não tinha asfalto, linha de ônibus muito poucas, né? Nós não tinha posto de saúde, né? Pouco atendimento. Hoje, acho que o bairro melhorou muito nessas áreas, né? Hoje evoluiu bastante. São 24 anos de histórias. Um bairro com aproximadamente 3.000 moradores. Mas como mudar uma realidade? A periferia, muitas vezes, ela é um pouco deixada de lado pelo poder estabelecido. E isso apenas reforça a necessidade de que a própria periferia se organize, busque formas de organização para lutar por seus direitos, que muitas vezes são negados. No bairro Reolon, a participação e a organização da comunidade trouxeram políticas públicas como educação, saúde e infraestrutura. A UBS do bairro foi implantada em 1995. Serviço que Kátia utiliza há 3 anos. A gente precisa de um médico, não precisa se deslocar, né? E muitas vezes tem gente que não tem nem passagem para ir até o centro, né? Então é muito importante. E essa aqui fica aberta até às 9 da noite, né? Então facilita bastante para as pessoas que trabalham também, né? Quando a gente pensa em qualquer direito, primeiro a gente pensa no direito à saúde e no direito à educação, né? Nas zonas mais periféricas se torna mais importante ainda ter as unidades básicas, porque muitas vezes é difícil para a pessoa ir, né? Condições até de a pessoa ter um carro em casa ou condições até de pegar um ônibus e não estar bem. Todas as políticas sociais que estão aqui no território, desde a educação, saúde e assistência, né, se complementam
porque a família precisa de todos esses serviços para ter uma qualidade de vida. O espaço da comunidade é o espaço ideal para que a gente possa estar trabalhando exatamente isso, essa percepção de direito, ou estar mostrando qual o caminho que a família pode seguir para poder acessar esse direito, mesmo que ela já tenha o conhecimento acerca desse direito. Normalmente se tem essa ideia de que a política ela é apenas a política institucional, a política dos governos, a política dos partidos, enfim. Ou seja, que a política é algo que está lá enquanto eu, indivíduo, estou aqui. Então, as pessoas, por sentirem que a política é algo externo, elas não dão a devida importância à participação e à tomada de decisões. Por que é importante políticas sociais como a saúde, a educação estarem aqui na periferia? Porque é exatamente aqui que moram as famílias que mais precisam das políticas públicas. Para a gente ver se a gente consegue ir mudando, né? Para o bairro de periferia, começar a deixar de ser um bairro de periferia e tentar virar um bairro tipo de classe média. Que isso se forma, na minha opinião, com o quê? Principalmente com a educação. Qual é a definição que a gente pode fazer de política antes de falar sobre essas relações que elas nos ajudam a ter? Bom, se nós nos remetermos ao termo etimológico da palavra, política, ela vai significar a arte de administrar a polis, a cidade e estado. Ou seja, qualquer âmbito onde se agrupe pessoas, seja a família, seja o bairro, seja a cidade, município, nação, é a forma como gerir e administrar esses lugares. E ao longo da vida a gente vai formando relações através da política Vamos também. estabelecendo relações, exatamente. Felipe, vamos passar para o Felipe, tudo bem? Professor Maldonado, bem-vindo. Tudo certo. Desde quando o ser humano estabelece relação com a política e principalmente o jovem, professor Maldonado? Acho que antes do jovem, nós somos políticos desde quando nós nascemos, né? Entrando um pouco na área do Samuel, Aristóteles dizia que nós somos um animal político. Se nós negarmos a política, nós estamos negando a nossa própria condição enquanto ser humano. Nós somos animais sociáveis. Nós precisamos da sociabilidade para a nossa própria sobrevivência. E o termo política do grego, da cidade-estado grega, mas a noção de organização de governo, de formação de Estado, de política, ela é muito anterior à Grécia. Nós temos lá, por volta de 4.500, 5.000 anos antes de Cristo, a formação das primeiras formas de política, de poder organizado, de Estado organizado. E o jovem, nesse sentido, deveria ser uma força motriz para a nossa política. Você também se envolveu muito ao longo da sua vida em jornadas políticas, digamos assim. Conta um pouquinho da tua história para nós, Edilson, rapidamente. A trajetória começou no final da década de 70, né, com o movimento estudantil, que em Caxias nós tínhamos a UCES, né, a União Caxiense de Estudantes Secundaristas, e transcreveu a partir daí. Eu estava na quinta série, né, a partir da quinta série já, que hoje já é uma dificuldade a gente ter o jovem cada vez mais cedo nessa questão de participação, né? Existem outros interesses que afastam um pouco essa questão. E a partir daí eu comecei infinitamente a participar de movimentos. Andei eu junto com alguns políticos hoje aí renomados aí, participamos de atividades praticamente em todo o Brasil. Corremos muito da polícia, né? Fomos detidos em algumas regiões aí por manifestações, que na época da ditadura, até meados de 85, né, da década de 80, também era extremamente proibido, que todo mundo sabe, essa questão da ditadura. E fui participando, né? E, enfim, acabei, né, fui cooptado por um partido político na época também, e participei também de movimentos. Jéssica, a gente tem alguns dados, né? Temos, que a gente compartilha com o pessoal. Isso mesmo. Eu estava entrando aqui no site da União Nacional dos Estudantes e eu encontrei uns dados muito interessantes. Foi feita uma pesquisa agora em 2013 que diz que os jovens brasileiros de 15 a 29 anos, 54% acreditavam que a política era muito importante, enquanto 29%
considerava mais ou menos importante e apenas 16% consideravam nada importante. Além disso, foi perguntado para esses jovens apontar 2 formas de atuação que podem ajudar a mudar ou melhorar as coisas no Brasil. 45% acreditavam que a participação em mobilizações de rua e outras ações diretas era uma delas. Além disso, 44% dizia que era atuação em coletivos que se organizam em torno de uma causa. 35% a atuação em conselhos, conferências, audiências e outros canais de participação desse tipo. 34% inclui a internet, opinando e cobrando políticos e governantes através dessas mídias sociais. 30% a atuação em partidos políticos. E essa foi a pesquisa levantada, então, pela União Nacional dos Estudantes, que foi bastante interessante. Até complemento dizendo que, me apropriando dos professores aqui, dos seus ensinamentos, que viveram ato político, né? Então, esta é uma constatação. E a segunda constatação é de que o jovem ele tem se afastado, né, da sua participação política. A política, não só a política partidária, mas a política em si. Nós temos hoje um retrato não só do jovem, né, mas eu me atrevo a dizer até a população brasileira está alienada. Olha, nós temos um relatório, um levantamento em relação às eleições de 2012 para 2014. E a participação percentual ela realmente diminuiu, né? A gente não tem ainda os dados totalmente compilados e fechados para a eleição de 2014, mas já temos uma indicação de que nós teremos um percentual menor de jovens participando dessa eleição geral do que na eleição para prefeito em 2012. Nós tínhamos em Caxias do Sul, por exemplo, mais ou menos ficou estável, 1,1 para 1,9, mas no Brasil como um todo de 2,7 para 1,5. Então, isso, conforme, né, também estava concordando aqui com os nossos parceiros, colegas aqui, realmente há um afastamento do jovem. E trabalhando um pouco com a nossa história, né, nós tivemos um episódio, ninguém passa impune com 25 anos de ditadura e de cerceamento da liberdade. Ou seja, nós estamos colhendo hoje uma geração que foi tolhida, né, que tivemos os nossos pais tolhidos da participação da vida política do país durante 25 anos. Ninguém passa impune com isso. Carolina, você é da Escola Santa Catarina, né? Isso. E vocês integram, parte do pessoal que está aqui integra o Grêmio Estudantil, né? Sim. Como vocês fundaram o Grêmio, participaram? Então, o Grêmio, ele não estava funcionando na escola. A gente teve que resgatar ele. Em um certo momento, quando foi feita a primeira reunião do Grêmio Estudantil, a gente decidiu não colocar chapa no início. Primeiro, a gente queria ver quantas pessoas iriam aguentar firme no Grêmio, porque muita pessoa acha que lá não tem exatamente as coisas que tem que fazer num Grêmio. E é só festa, Isso, às vezes, só festa, exatamente. Começa e depois no final não ajuda mais. Exatamente. Então, essa era a nossa preocupação. Primeiramente, foi feita uma reunião onde 76 alunos foram e mostravam interesse pelo Grêmio Estudantil. Nesses 76, reduziram a 16 no ano. Esses 16 continuaram firme e hoje a gente tem um Grêmio forte. A gente vê que poucas pessoas participam. Eles têm interesse, mas eles não têm conhecimento. E é isso que a gente está tentando passar para eles. A gente está procurando pessoas que entendam sobre o assunto para poder explicar para os jovens lá dentro o que acontece, quais são os cargos, o que cada cargo faz. E é claro que você que está em casa ainda pode participar ao vivo nesse horário das 6h30, 7 horas da noite. Comigo aqui no estúdio a colega Jéssica Lima. Jéssica, ainda dá tempo, né, de participar? Com certeza, dá sim. Pode ligar pra gente no 32 18 21 94, participar pelo Twitter, no @UXTV, no facebook.com/UXTV ou nos assistir ao vivo também no uxtv.com.br. As manifestações do ano passado impulsionaram os jovens a ir para a rua, mas de um jeito um pouco diferente, através das redes sociais. Foi uma forma de fazer política, mas uma forma, digamos assim, diferente do que a gente estava vendo até agora. É reflexo da não credibilidade, na verdade, da política hoje? São formas, a tecnologia ela é um meio. Ela não é a atividade em si. O que se viu ano passado, que aí tivemos muitos jovens na rua, mas talvez a carência
a carência de bandeiras legítimas, não legítimas, de bandeiras de substância política real. Começou com os movimentos de São Paulo, na questão do não é pelos 5 centavos, a questão do ônibus. Daqui a pouco estava a gente reivindicando, querendo tudo ao mesmo tempo agora. Sim. Tá? E é uma forma de política, sim, a rede social ela funciona para esse tipo de... para essa marcação desse tipo de evento político, sim, mas da mesma velocidade que se formaram as chamadas que agora vão ficar para a história como sendo as chamadas jornadas de junho, da mesma forma que surgiram, elas desapareceram. Claro. Tá? Com a mesma velocidade que existe hoje pela questão tecnológica, a comunicação está muito rápida, a mesma velocidade que se cria, se desmancha. E teu nome, por favor? Vitória. Vitória, para quem tu quer fazer a pergunta? Qualquer um dos que quiserem responder. Pode ser para o Sérgio lá, então. Pode falar. Principalmente antigamente, na ditadura militar, como nós éramos muito reprimidos, não só os jovens, como os mais velhos também, parece que a maior participação dos jovens em relação à liberdade era mais frequente. Por que hoje em dia a gente tem liberdade, mas o papel do jovem na política se perdeu tanto com o tempo? Professor Sérgio. Assim, durante a história, né, e os professores de história aqui podem muito mais confirmar isso, durante a história nós tivemos diversas bandeiras. Eu queria só talvez complementar o que o professor estava dizendo, né? Nós tivemos diversas bandeiras, né, na década de 60, né, com o movimento estudantil forte, que daí se agregou ao movimento sindical. Foram por algumas bandeiras que hoje não existem tanta reivindicação assim, que era a questão de racismo, né, a questão do feminismo. Essas bandeiras existiram, né, e ainda existem, claro, mas hoje nós temos outras reivindicações que toda a sociedade poderia estar buscando, né? Não só o jovem, principalmente o jovem. Teu nome, por favor? Raíssa. Raíssa, tua pergunta. Eu queria saber, eu acompanhei agora na TV esse movimento que teve, que é o Vem Pra Urna. Eu queria saber exatamente qual é o interesse do governo que tem efetividade política dos jovens. Porque eu acredito que realmente, pelo que a gente acompanha, talvez tanto no geral, não existe um interesse do governo exatamente de mostrar para os jovens o que é política. Só exige da parte de que tu vote e que tu agregue nos votos. Por que esse ano começaram esses movimentos assim tão ativos, usando até o termo assim do vem pra urna, relacionado, acredito, com o vem pra rua, entende? Do modo de talvez até... Qual é o interesse do governo que os jovens votem? Edson. Boas perguntas, né? A primeira também era muito interessante, essa é melhor ainda. Primeiro, não é um programa do governo, tá? Eu acho que isso é uma primeira dica para que a gente não reproduza apenas aquilo que nos façam pensar. Primeiro, a gente tem que ter autocrítica, capacidade de crítica de olhar as matérias ou a mídia, de olhar as redes sociais e formular um pensamento. Então, o Vem Pra Rua é um programa do TSE, não é do governo, né? A gente, às vezes, vê muita gente falando, mas o governo quer isso. Tu vai ver, na realidade, não tem o governo, porque a gente acha que tudo vem do Estado, né? O Estado de uma forma mais abrangente, mais abstrata, como um poder, né? Mas esse era um projeto do TSE. Nós, desde o ano passado, temos trabalhado com a questão do jovem. Nós tivemos em outubro a Semana Nacional do Jovem Eleitor, que nós tivemos um apoio aqui grande da mídia. E este ano, antes do nosso chamado fechamento do cadastro, que foi agora 7 de maio, durante 30 dias o TSE, então, fez essa grande campanha de massa, mas eu acho que talvez o marqueteiro lá não tenha sido tão claro, porque não ficou evidente que era uma campanha do TSE chamando o jovem para a urna. Isabela. Por que a gente vê essa comodidade dos jovens de não ir atrás, de querer saber da política e por que as coisas são assim? Se faz um período tão pequeno que se lutou tanto pela liberdade, para poder votar. Por que a gente vê jovens tão acomodados hoje? Isabela, tu já tem título de eleitor? Não, eu tenho 15 anos, eu não fiz 16. Tu vota no que vem só, ok. Quem se candidata? Samuel. Por que eles estão se afastando, é isso?
já que faz pouco tempo de ter adquirido esse ganho, né, para votar. Penso que nessa pós-modernidade de hoje, dessa fragmentação, né, do efêmero, uma das características é a exaltação da linguagem, da comunicação, isso fazendo com que cada vez mais o individualismo seja maior. Cada um pensando em si próprio, cada vez maior. Ainda mais com a exaltação cada vez maior também do capitalismo. Ou seja, o acúmulo de capital está fazendo com que cada vez mais as pessoas se afastem uma das outras, se enclausurem e acabe também se afastando da política. Por quê? Porque hoje, em vez da lei sobrepor o ser humano, o ser humano está sobrepondo a lei. Ou seja, a gente não consegue mais confiar na lei. Se é que isso ainda exista como uma forma de punidade. Então, isso está fazendo que, como colocaram, esse enojamento que está dando de nós, dos jovens, de todos, em relação à política. Então, está fazendo com que isso a gente se afaste e diga, olha, então eu vou cuidar do meu, não importa o resto. Ok. Penso que seja assim. Última pergunta aqui. Na verdade, não é uma pergunta, é um argumento. Muitas vezes o jovem não para pensar que ele é a pessoa, o político de amanhã. Ele que vai comandarmos os outros. Então, a gente tem que parar para pensar nisso. A mídia dá ênfase só às coisas ruins. É muito pouca coisa boa que a mídia mostra. Por isso, talvez, o jovem acaba se afastando. Então, a gente deve procurar dar críticas para elas serem construtivas, mas também mostrar as coisas boas que os políticos fazem. Críticas que nos façam crescer, na verdade. Isso mesmo. Né? Vamos passar o microfone para essa moça aqui. Teu nome, por favor? Ana Carolina. Ana Carolina, tu já tem título? Não, eu tenho 17, eu já poderia ter feito. Por que não fez? Eu optei por não fazer porque eu acho que eu não tenho um candidato que eu gostaria de votar. Então, eu seria mais um daqueles que votaria nulo ou branco. Então, por isso, eu pretendo esperar até o ano que vem. Porque ano que vem, talvez, eu eu veja um candidato e pense, não, ele vai fazer a diferença. Vai te representar. E eu acho também, voltando àquele assunto, que a culpa dos jovens não terem tanto interesse é pela mídia. Porque a gente vê muita informação sobre coisas ruins, sobre CPI, sobre escândalos. E isso nos traz uma imagem de uma coisa ruim. E, na verdade, não é. Mas essa imagem que a gente tem que é tudo sujo. E por isso também eu optei por não fazer. Ok. Vamos passar o microfone para o seu colega ali atrás? Teu nome, por favor? Meu nome é Leonardo. Leonardo, tu já tem título de eleitor? Não, eu tenho 15 anos ainda. Vou fazer só ano que vem. Pretende fazer? Eu não pretendo muito, porque é a mesma coisa que ela falou. Eu não tenho nenhum candidato que realmente me interesse a política, ou falar sobre política, ou me interesse a votar em alguém. É isso. Ok. Gente, eu agradeço muito a participação de vocês, da Escola Santa Catarina e também do Colégio São José. Sérgio, a última fala do programa tá contigo. Dicas para aproximar o jovem, se é que existe alguma, para aproximar o jovem da política, aumentar o interesse, quer dizer, passa pela escola, passa também pela faculdade. 30 segundos para ti, Sérgio. Isso preocupa a todos, preocupa a justiça eleitoral, preocupa a escola, né? Preocupa a universidade, preocupa a todos. Porque nós tivemos, logo depois que, a partir do momento que foi permitido isso, ou seja, que aquele que tivesse entre 16 e 18 anos tivesse o voto facultativo, né, na Constituição de 1988, nós tivemos um avanço e o número de jovens que foram fazer o título eleitoral e poderiam participar da eleição chegou a um percentual de 3% dos eleitores. Né? E hoje nós chegamos a um percentual que chega a 1,5%. Quer dizer, isso é preocupante, claro, né? Porque seriam 12 milhões hoje que estariam capacitados a votarem nessa faixa etária. 12 milhões decide a eleição. Seja para presidente da República, seja o que for. Claro. Então é importante a participação, né? Cada um tem que ter a sua consciência de que deve participar, porque
alguma coisa precisa ser mudada. Claro. E se alguma coisa precisa ser mudada, seja encontrar o candidato ideal, seja melhorar a situação do Brasil contra a corrupção, seja qualquer coisa. Se todos aqueles jovens que têm hoje a possibilidade de exercerem o voto entre 16 e 18 anos, que é facultativo, né? Não é obrigatório, eles poderiam, quem sabe, mudar, inclusive o Brasil. Claro. Eu agradeço muito a presença de todos vocês que estiveram aqui no estúdio, Jéssica Lima, os alunos das escolas aqui de Caxias do Sul, muito obrigada, mas principalmente a você que esteve em casa nos acompanhando ao longo desses 50 minutos. O Rede de Olhares volta numa próxima e a gente se encontra aqui pela UX TV, seu canal de identidade. Até mais!